Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, começa a carta a encorajar e agradecer aos Tessalonicenses pela fé e pelo amor que eles têm. Ele iniciou a carta dizendo que era Paulo, Silvano e Timóteo que estavam a escrever esta carta. E também, como um bocadinho, no versículo 5 diz, porque pregaram o Evangelho, que não eram só palavras, mas estava muito contente porque tinha produzido fruto de poder e convicção, como diz aqui no versículo 5. Poder no Espírito de Deus. E por isso viu nesses frutos que eles estavam a imitar os apóstolos e os servos de Deus, está claro, e Jesus Cristo. E por isso, diz então no versículo 7, eles tornaram-se, digamos assim, os Tessalonicenses, um modelo, um padrão, um exemplo para outras congregações. Eles deixaram a idolatria, como se vê no versículo 9, converteram-se para servir a Deus e esperavam, como todos nós esperam, pela vinda de Cristo. Essa vinda de Cristo que nos vai liberar de toda a ira vindoura, como diz no versículo 10, que nos livra da ira vindoura. Isto é que nos vai proteger. Queridos irmãos, vão haver dias à frente muito difíceis. E diz aqui mesmo que Deus nos vai proteger, que nos vai livrar da ira vindoura. Depois, no capítulo 2, ele então mencionou, por isso, a visita deles não foi uma que tivesse sido infrutífera, isso é, que não tivesse dado fruto, e por isso, embora eles foram maltratados, os seus apóstolos, mas pregaram o Evangelho, e fizeram isso não para o seu ganho pessoal, como leem no versículo 3, mas fizeram isso porque Deus chamou, por exemplo, Paulo, e que deu a ele uma sagrada confiança. Isto é a responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Uma sagrada confiança. Não? Deus nos dá, como ministro de Jesus Cristo, uma sagrada confiança para pregarmos o Evangelho do Reino de Deus. E assim, Deus deu esta confiança sagrada a Paulo, tal como ele, Deus, confia hoje os ministros de Jesus Cristo a pregarem o verdadeiro Evangelho. Nós temos uma responsabilidade enorme e por isso é uma responsabilidade que é aprovada, que é dada a nós pelo próprio Deus. Não foi a nossa escolha, não foi a nossa decisão de escolhermos uma profissão, mas foi Deus que nos chamou. No versículo 8, do capítulo 2, Paulo diz que os ministros estavam prontos, não só para servir a eles pelo meio de pregar o Evangelho, mas servir a eles dando a vida deles próprios, dando tudo da vida deles pelos Tessalonicenses. Queridos irmãos, como vemos, esta carta é uma carta de encorajamento, aos irmãos em Tessalónica. Em outras palavras, eu espero que as minhas palavras também, que este sermão, que estas mensagens sejam um encorajamento para vocês, que estejam a seguir o caminho de Deus. E por isso Paulo diz que
os ministros eram como um pai. Vê-se aqui no versículo 12, 11 e 12. Como um pai a filhos, a exortar, consolar e admoestar os filhos. Isto é, a chamar para o lado, isto é, exortar, quer dizer, chamar de lado e conversar e implorar e pedir, por favor, suplicar, instruir. Sabemos que o Espírito Santo é um exortador e nós, como ministros, temos que seguir o mesmo exemplo. Com licença. Temos que encorajar, admoestar, corrigir, dar a boa nova do reino. Mas o meu desejo, o nosso desejo, é para vos encorajar a se manterem fiéis no caminho. Vocês são muito especiais. Temos muitos inimigos no mundo, muitos inimigos. Eu falo com um irmão, falo com outro irmão, falo com outro irmão. Este irmão tem uns problemas desta maneira, outro irmão tem problemas diferentes, outros têm outros completamente diferentes. Mas, queridos irmãos, eu estou a exortar, estou a encorajar a vocês, estou a implorar, por favor, sigam e continuem no caminho. Deus vos ama, nós vos amamos. Esse é o nosso desejo para vocês, por isso estou a exortar. E por isso também diz a consolar, a encorajar, a consolar. Isto é, falar para acalmar, para confortar, para consolar, dar uma consolação, um encorajamento. Mantenham-se, tenham mais amor. E também admoestar, que quer dizer ser uma testemunha, dar um depoimento, afirmar que viu que vai haver um dia de juízo, vai haver um dia de recompensa. E por isso, mantenham-se no caminho. Imploro, por favor, mantenham-se no caminho. E estejam consolados. Sim, há problemas, mas temos que continuar no caminho. Porque sabemos que vai haver justiça ao fim disto tudo. E por isso é que diz, para viveres, ao fim do versículo 12, para viveres de modo digno de Deus. Porquê? Para tu viveres, para vocês viverem de uma maneira digna de Deus. Sim, porque Ele nos chamou para entrarmos no reino de Deus, para sermos filhos e filhas de Deus. E por isso temos que nos conduzir de uma maneira que é a maneira digna de Deus. Porque Ele nos chama para o seu reino e para a sua glória. Para a sua glória, para a glória de Deus. Vejam, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Deus nos chama para termos a glória dele, para sermos membros da família dele, para herdarmos o reino de Deus, a família de Deus, para sermos membros dessa família. Depois de termos sofrido por um pouco. Depois de termos sofrido por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Queridos irmãos, todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos várias dificuldades. Todos nós, queridos irmãos, temos grandes testes, temos grandes provações. Vocês têm. Eu sei que muitos de vocês têm. Estou a falar com você. Eu sei que você tem problemas, tem dificuldades. Pode ser financeira,
pode ser de saúde, pode ser abuso emocional, seja o que for, você tem dificuldades. E por isso Paulo está aqui a dizer, sim, vamos ter aflições. Mas ele nos chamou à eterna glória depois de sofrermos. Porquê? Para ficarmos melhores pessoas, para aprendermos a ser mais carinhosos, para aprendermos a ser mais gentis, mais macios, em vez de sermos assim fortes e duros ou difíceis ou arrogantes, ou seja o que for que nós tenhamos. E quando eu digo a uma pessoa, por exemplo, você está a atuar aqui de uma maneira que está-se a tornar um pouco arrogante, um pouco autojusto, as pessoas ficam zangadas e tornam-se contra mim, a dizer, eu é que estou a ser autojusto, eu é que estou a ser crítico. E por isso, irmãos, nós como ministros temos que ter muito cuidado quando tentamos encorajar as pessoas a ver os seus erros. Precisamos ter muito cuidado, porque se viram contra nós. Mas, queridos irmãos, sabemos que temos que sofrer. Porquê? Para sermos aperfeiçoados. É o que diz aqui, para sermos aperfeiçoados, para sermos firmados, para sermos fortificados, para sermos fundamentados. É por estas razões é que temos dificuldades nesta vida, irmãos. Temos dificuldades. Veja, no mesmo 1 Pedro, mas agora em capítulo 2, versículo 21, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim, porquanto para isso mesmo fostes chamados. O propósito que você e eu fomos chamados foi para sofrer. Porquê? Tal como Jesus Cristo sofreu, nós temos que seguir os seus exemplos. Porquê? Para podermos ser líderes no mundo da amanhã, no reino milenial, líderes com carinho, com amor. Queridos irmãos, por isso, sim, estamos sofrendo. Mas lembrem-se que há uma razão de estarmos gratos. Porque Deus está a trabalhar conosco e, como diz aqui, como lemos aqui em versículo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, porque Deus nos chama para o seu reino e para a sua glória. E por isso temos de ser aperfeiçoados. Os reis, os governantes no reino de Deus não vão ter corrupção, não vão ser arrogantes, não vão ser soberbos, não vão ser ditadores. Vão ser pessoas, líderes com amor, com carinho, com cuidado, mas respeitando as necessidades dos outros. Mas, por outro lado, obedecendo às leis de Deus. E por isso diz no versículo 13, isto foi onde parámos no sermão anterior desta série de 1 Tessalonicenses. Diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, sim, porque vocês ouviram a palavra, vocês estão a ouvir a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus, que eu, por exemplo, estou aqui a pregar, que é de Deus. E recebeste e acolhestes esta palavra, não como palavra de homens, não como palavra de Jorge Campos ou de Paulo, ou seja quem for, ou de um ministro ou outra pessoa, mas sim, em verdade, como a palavra de Deus, a qual esta palavra
tem frutos, tem efeito, operando eficazmente em vós, os que vocês estão a acreditar nesta palavra. Como? Porque vimos que eles mudaram da idolatria. Estão a seguir o caminho de Deus, estão a ter fé, estão a ter amor para com os outros. E isso é que é importante. E por isso Paulo está a encorajar a eles. Vocês receberam a palavra. Sim, vocês conforme obedecem a Deus, são perseguidos, têm dificuldades. Mas está aqui uma consolação. Temos que exortar e consolar a manterem-se fiéis até ao fim. Porquê? Porque vamos receber a glória de estarmos no reino de Deus. Versículo 14. Falando aqui acerca do versículo 13, outro ponto que eu quero dizer é que esta palavra que está operando eficazmente em vós é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando sai de Deus, não vai voltar vazia. Vejam, por exemplo, Isaías 55. Isaías 55. Perdão. Isaías 55. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, isto é a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, não voltará para mim vazia. A palavra de Deus não voltará para Deus vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, com o evangelho do reino de Deus, vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Frutos de amor, de consolamento, porque está a encorajar e a consolar as pessoas. Vejam, por exemplo, Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, versículo 7 a 11. Salmos 19, versículo 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, há grande recompensa. Por isso, irmãos, a palavra de Deus sai e vai produzir frutos. Vão alegrar o coração, que vão iluminar os nossos olhos, que vão ajudar-nos a manter-nos fiéis para sempre e que são verdadeiros igualmente para todos. E por isso, irmãos, continuando então em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Quer dizer, ele está aqui a dizer aos Tessalonicenses que eles estão a praticar o caminho e por causa disso estão a imitar as igrejas de Deus, digamos assim, na sede, em Jerusalém, na Judeia, na sede, as que estão a seguir segundo Jesus Cristo. Não é isso que nós queremos ser? Por exemplo, seja onde nós estejamos, em Brasil, ou em Angola, em Portugal, ou Moçambique, ou seja onde quer que estejamos, ou em qualquer outro território português, que nós estejamos, de facto, a seguir o caminho, fielmente. E por isso estamos a imitar as igrejas de Deus, que estavam em Judia, que estão na sede, estamos a seguir o mesmo caminho.
Isso é que precisamos de estar a fazer. E diz assim: porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que por eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Porque vocês sofreram, tal como os seus irmãos em Judeia também sofreram, daqueles que eram judeus. Quer dizer, daqueles que seguiam o judaísmo. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Esses que eram dessa seita forte, judaica, mataram o Senhor Jesus Cristo. Está claro, todos nós matámos o Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Pelos nossos pecados. Mas está aqui especificamente acerca daquelas pessoas que o acusaram e o mandaram a ser crucificado. Mataram o Senhor Jesus Cristo também como mataram os profetas da antiguidade. E mataram também os apóstolos, como sabemos agora. E por isso esses não agradam a Deus e são adversários de toda a humanidade. Porquê? Porque estamos a pregar a boa nova do reino de Deus, a boa nova para a humanidade. E são adversários para o bem da humanidade. Versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Aqueles do judaísmo daquela era, daquele judaísmo legalístico, não queriam que o evangelho fosse pregado aos gentios para que os gentios fossem salvos. Porquê? Porque o pensamento dele, a ideia deles, é que só os judeus é que podiam ser salvos. Mas nós sabemos que o evangelho, a salvação, é para todos. Vejam, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Toda a humanidade seja salva. Seja de que qualquer nação, seja de qualquer grupo étnico, seja de qualquer cor, todos os homens sejam salvos. Vejam também em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele, Deus, é longânimo. Deus é paciente. Paciente. E mais paciente. Porquê? Para conosco. Porquê? Não querendo que ninguém pereça. Essa é a razão. Não quer que nenhum de nós morra. Mas que todos nós cheguemos ao arrependimento. Ele nos dá tempo. Ele nos dá espaço para nos arrependermos. E por isso temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. E sabemos que ninguém será salvo por nenhum outro nome. Sabemos isso em Atos 4, versículo 12. Só pelo nome de Jesus Cristo. E por isso Deus é paciente e esperamos que quando essas pessoas que nunca souberam o nome de Jesus Cristo venham a ser ressuscitadas na segunda ressurreição depois do milénio, no período que é conhecido como o julgamento do trono branco, então viverão por um período para crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para se arrependerem, pelo que nunca tinham aprendido.
arrependerem do que nunca tinham aprendido, para mudarem. Então, continuando em 2 Tessalonicenses, como estávamos a ler, completamos aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Estamos a ler a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Estes da seita do judaísmo, muito forte, não queria que os gentios fossem salvos, a fim de irem enchendo sobre a medida, sempre a medida dos seus pecados. E eles continuavam a fazer os seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. E hoje em dia, sabemos que todo mundo pode ser salvo. Continuando então, aqui no versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, aquilo dizer, nós, irmãos, viemos a estar separados de vocês por um pouco tempo da vossa presença, não porém de coração, como tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Paulo está a dizer, o meu desejo é de os visitar, mas não tinha possibilidade nessa altura. Por isso estamos orfanados, estamos separados de vocês, da vossa presença, temporariamente, por várias razões, porque estamos espalhados pelo mundo inteiro, somos poucos, agora com a doença que existe, esta pandemia, ainda torna-se mais difícil de visitar irmãos. E por isso vemos aqui certas dificuldades. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Sim, eu tenho desejado de ir ter convosco. Tinha planeado para estar convosco em março do ano passado. Tinha planeado para estar convosco em julho do ano passado. Tinha planeado para estar convosco em cerca de setembro, outubro do ano passado. Satanás nos barrou o caminho por causa desta doença. Queridos irmãos, esperamos que possamos visitá-los brevemente. Mas é decisão de Deus. Decisão de Deus. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exaltamos, na presença do nosso Senhor Deus, em sua vinda? Não sois vós? A nossa alegria são vocês. E por isso Paulo estava a dizer, eu desejo ir ver vocês, mas não pude. Faz-me lembrar da situação em Daniel, quando o arcanjo Gabriel queria ir, ou foi enviado para ir a Daniel, vê-se isso em Daniel 10, e ele foi demorado, atrasado, por o período de 21 dias, por 3 semanas, por Satanás. Vê-se aí que há guerras espirituais. Queridos irmãos, estes problemas que existem hoje em dia no mundo não só são simplesmente problemas físicos, problemas causados por líderes humanos. São problemas que são originados do mundo espiritual. E Satanás está a inspirar estas coisas. Por isso é que se entende que esta atitude, estes sentimentos de guerras e de batalhas e de motins e sei lá que mais, está a acontecer no mundo inteiro. Não é só na América ou não é só no Brasil, mas está a acontecer no mundo inteiro. É uma atitude espiritual que está a afetar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Por isso, irmãos, temos que entender que Satanás, quando pode, tenta parar ou afetar negativamente a obra de Deus.
E ele tem feito tal no passado. Tem feito isso. Vemos em Romanos, por exemplo, capítulo 1, versículo 13. Que, vejamos aqui, Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos 1, versículo 13, diz assim: por não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Paulo queria ir visitar os romanos, mas foi impedido. Queridos irmãos, nós vemos que Satanás está aí com as mesmas guerras hoje em dia. Está continuamente criando dificuldades e problemas na Igreja de Deus ou no mundo para causar que a obra de Deus não seja proclamada efetivamente. Por várias maneiras. Por várias maneiras. E ele pode causar problemas na Igreja de vários métodos. Ou, por exemplo, tentando introduzir por certas pessoas algumas ideias doutrinais, com as minhas ideias, olha, da maneira que eu vejo isto e aquilo, que ao fim de contas são, digamos assim, são galhos pequeninos, são folhinhas, galhos, não são os troncos da árvore, são umas coisinhas pequeninas. Mas começam a fazer divisões por causa destas coisinhas pequeninas. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado. Porque estamos a ser afetados com estas coisas nesta sociedade. No tempo de Paulo, por exemplo, é que ele estava a pregar acerca do nome de Cristo. E eles, dos grupos mais legalísticos judaicos, tomavam isso um certo entendimento, como, olha, está a afetar nós, porque não acreditamos nesta lei cerimonial. E estão a dizer que os judeus estavam aqueles que eram fiéis, por exemplo, os gentios, estavam a destruir a lei cerimonial. Queridos irmãos, a lei cerimonial era simplesmente temporária. A lei cerimonial das cerimónias, por exemplo, de matar um bode, de matar um touro, dos sacrifícios, era uma lei temporária. Até Cristo. Uma vez que Cristo veio, não precisamos estar a matar bodes e touros. Queridos irmãos, isto é as influências do diabo. Porque o diabo quer nos desviar das coisas importantes. Cristo cumpriu a lei cerimonial em que ele foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro Pascal. E por isso só o sangue de Jesus Cristo é que pode pagar pelos nossos pecados. Ora, este entendimento tem causado problemas a certas pessoas. Deixe-me explicar em 2 pontos simples. 2 pontos muito simples. 2 extremos. Um extremo é que as pessoas dizem, olha, por causa da graça de Deus, da graça dele, podemos agora fazer o que queremos. Estamos liberados da lei. Porquê? Porque somos salvos pela graça somente. E por isso não é preciso a lei. Isso é um extremo incorreto, irmãos. Porque precisamos da lei. Somos salvos pela graça, mas agora que estamos salvos pela graça de graça, ainda temos uma maior responsabilidade de ter cuidado de não continuarmos a pecar para não voltarmos para a mesma acusação. O outro extremo, por outro lado, irmãos, é as pessoas que começam a pôr pesos adicionais à lei. Perdão. Por exemplo, começam a pôr certas dificuldades na lei. A dizer, olha, para guardar o sábado tens de fazer coisas desta maneira ou daquela maneira. E começam a pôr pesos. Começam a pôr dificuldades. E esses 2 extremos estão incorretos. Tem que haver uma mente sã, um equilíbrio mental correto, que é o correto. Ora, Satanás é um perito
em apanhar um galhozinho, uma coisinha pequena e magnificar isso e causar divisões, seja doutrinais, seja de atitudes, ou seja o que for. Então causa estas pressões, estas polarizações, estas multidões de pessoas puxando para um lado, puxando para o outro. Atitudes que dizem: não quero mais ver com isso, já chega, basta, não quero mais, eu sei muito bem o que é correto, e isto é verdade, eu vou ficar assim, isto é que é o correto, vou manter nisto. Irmãos, cuidado. Sim, precisamos dizer a verdade, precisamos seguir a verdade, mas em amor, com o correto tom, com a correta maneira, com a correta abordagem, em amor. Por isso precisamos ter cuidado com os truques, com as artimanhas, com as ciladas de Satanás. E por isso é que Paulo aqui em Tessalonicenses capítulo 2, versículos 19 e 20 diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exaltamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vida? Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa alegria? Qual é o que é que nós esperamos ver quando Jesus Cristo vier? O que nós esperamos ver, a nossa alegria, disse Paulo, e sinceramente será a minha alegria também, é ver muitos irmãos estarem no reino de Deus, da língua portuguesa, por causa da obra que estamos a fazer. Queridos irmãos, para mim isso será uma grande coroa e uma grande alegria. Para mim, é o que eu desejo mais, que muitos de vocês mantenham fiéis, mantenham no caminho, e que a palavra de Deus, pela qual eu tenho sido simplesmente um servo a transmiti-la a vocês, de facto, produza esse fruto. Que vocês em Angola, que vocês no Brasil, que vocês em Portugal, vocês em Moçambique, vocês seja onde em Timor ou Cabo Verde, ou seja onde for, onde estão a ouvir estes sermões, que sejam encorajados e mudem a vossa maneira de viver. Por isso é que Paulo diz no versículo 20 aqui: sim, vós sereis realmente a nossa glória e a nossa alegria. Queridos irmãos, sim, isto é a motivação para nós, o que nos dá esta energia. E estou contente quando vejo, quando recebo mensagens de vocês. Vocês põem, por exemplo, mensagens nos meus sermões, no vídeo, coisa assim, a dizer que foi encorajador e que foi de valor. Queridos irmãos, isto é grande encorajamento para mim. Eu aprecio isso. Porque todos somos humanos. Todos precisamos de ver e saber que estamos a ajudar a vocês. E por isso, como eu estou grato a ver que muitos de vocês, e estamos a ter muitas respostas e muitas perguntas e pessoas a fazerem perguntas, que é bom sinal. Por outro lado, vendo mais e mais pessoas que começam a fazer perguntas, é um bom sinal. É consolador para mim. E é consolador para vocês também. Porque vocês estão a apoiar esta obra. Como? Pelas vossas orações, pelas vossas ajudas, por vocês darem as nossas revistas a outras pessoas, compartilharem a boa nova, as boas notícias que vocês sabem, com amor, com carinho, sem magoar outras pessoas, mas com amor e carinho, estar a ajudar na pregação desta boa nova, porque são uma luz, são um sal ao mundo. Obrigado por vocês serem um bom exemplo. Agradeço. Continuem nesse caminho. E por isso, então, Paulo continua no capítulo 3. Diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviámos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Por isso é que eu tive o desejo de mandar Timóteo, é o que Paulo estava a dizer, para vos ajudar. Embora ele não pudesse ir lá, mandou Timóteo para vos ajudar, para vos encorajar.
E isto é importante, vocês terem este encorajamento. E por isso é o que foi que Paulo fez aos Tessalonicenses. Que meu desejo é poder fazer isso um dia para vocês. Que outros possam ir em meu nome, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, fazendo a obra para encorajar a vocês. Por isso, irmãos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Não fiquem inquietos, não fiquem assim preocupados, porque estamos a ter estas dificuldades todas no mundo. Queridos irmãos, a nossa responsabilidade é de pregar a boa nova do reino de Deus, não é de ser um ditador, não é de tirar um chicote e bater a vocês para obedecer. Não. Vocês de livre vontade, com a ajuda do Espírito Santo, estudando a Bíblia, vocês se tornam convencidos, convictos de fazer a verdade, de seguir o caminho. Por isso a nossa responsabilidade é de apontar a vocês a Cristo, de apontar a vocês a Deus, mas não é a nossa responsabilidade sermos ditadores sobre vocês, de forçar coisas sobre vocês. Não. Temos que deixar as coisas em vocês, dar a vocês um completo livre-arbítrio, para vocês escolherem o caminho correto livremente, sem serem pressionados. E por isso, irmãos, se vocês então aceitam esta responsabilidade e veem a responsabilidade de ser um exemplo, de ser uma luz, de continuarem com este caminho, de serem pacificadores, porque a palavra de Deus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se vocês são pacificadores, quer dizer que vocês vão estar no reino de Deus. Vão ser chamados filhos de Deus. Temos que ser pacificadores. Temos que ser pessoas que estamos a fazer paz. Por exemplo, há problemas numa área. Por exemplo, numa certa região, numa certa cidade. Talvez entre irmãos. Queridos irmãos, temos que aprender a ser pacificadores. Vocês sabem as bem-aventuranças, Mateus 5, que começam com humildade, com arrependimento, depois segue-se a mansidão. E depois temos que buscar a justiça de Deus de todo o coração, a misericórdia e ser pacificadores. Queridos irmãos, é um construindo em cima do outro. A base é a humildade. Se não estamos a ser pacificadores, não temos humildade. Ponto simples. Queridos irmãos, Deus não nos vai dar entrada no reino de Deus se nós não formos fiéis até ao fim, particularmente pacificadores, mesmo quando outras pessoas estão a causar problemas a nós. Mesmo quando outras pessoas estão a causar problemas a nós. Não dês mal por mal, mas dá bem por mal. Torna a outra cara. Quando dá num lado, dá a eles o outro. Esse é o caminho de Deus. Não é fácil. Mas aqueles que vão estar no reino de Deus vão ser aqueles que são deste género de pessoas. E por isso nós precisamos estar a encorajar a vocês. Eu espero que esteja a encorajar a vocês. Porquê? Porque vai haver dificuldades. Certamente vai haver dificuldades. Porque diz aqui, acabamos de ler no versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações.
porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Para quê? Para isto. Para virmos a ter tribulações. Pois quando ainda estávamos convosco, diz aqui no versículo 4, predissemos que íamos ser afligidos. O que de facto aconteceu e é do vosso conhecimento. Queridos irmãos, vai haver dificuldades. Vai haver aflições. Ora, como é que este sermão pode ser um sermão de encorajamento quando estou a dizer a vocês que há aflições? Paulo estava a encorajar os tessalonicenses a dizer que vai haver aflições. E foi por isso, sabendo que havia aflições, diz assim, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Por isso Paulo mandou Timóteo. Hoje em dia temos capacidade de comunicar uns com os outros pela internet, mandar mensagens e coisas assim. Eu recebo de muitas pessoas e vocês espero que entendam que às vezes não posso responder assim tão rapidamente como desejaria, mas entendam que estamos aqui para ajudar a vocês. Diz aqui, porquê? Porque temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Temendo que Satanás, o tentador, causasse certas provas que fizesse com que esta obra fosse inútil, não tivesse fruto, não desse resultados. Esse é o ponto que temos que ter cuidado. Vejam, por exemplo, aqui a palavra, se vocês têm uma Bíblia ou que se capacidade de ver a palavra grega atrás de uma certa palavra, vejamos que, por exemplo, aqui no versículo 5, temos a palavra tentador e temos lá a palavra provasse. Diz assim, temendo que o tentador vos provasse. A palavra grega para tentador é a palavra peirazo, palavra grega, e a palavra grega para provasse é a mesma palavra peirazo. Esta palavra, que quer dizer, pode ser usada tanto de uma maneira positiva como de uma maneira negativa. Quer dizer que tentar fazer uma coisa para ver o que pode ser feito. Quer dizer, é uma prova, é um teste. É ver isto pode ser feito ou não. Por exemplo, tentar, experimentar, uma tentativa, um esforço, um teste, um propósito de verificar a qualidade, ou verificar o que pensa, ou verificar como a pessoa se comportará debaixo de uma certa situação. Isso é tudo provar. Ora, num senso positivo, é para provar a qualidade. É provar a qualidade. Por exemplo, um teste de qualidade. Por exemplo, fazer um teste de um carro e ver se o carro, de facto, ou um produto que fazemos é de qualidade. Um carro, ou um computador, ou seja que for, um produto, uma coisa que fazemos que seja de boa qualidade. Isso é num senso positivo. Num senso negativo, é provar com maldade, assim, sutilmente, para pôr sobre prova, sobre teste, os seus sentimentos, os seus julgamentos, as suas decisões. Porquê? Para fazer um teste maliciosamente, astuciosamente, para colocar em questão ou em prova,
os sentimentos ou os pensamentos daquela pessoa. E sim, por isso, está correto aqui em dizer que o tentador vos provasse, mas o tentador nos prova com o desejo de provar a ver que nós falhemos, para nós cairmos. Mas Deus permite que nós sejamos provados para vir a conhecer a nós o que está no nosso coração e no nosso caráter, para nos dar mais. Vê-se que a intenção aqui é diferente. E por isso, Satanás nos tenta para nós pecarmos. Deus nunca tenta nós para nós pecarmos, mas nos prova. Podem ler aí em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Aí a palavra ainda é uma palavra semelhante, que é apeirastos, que Satanás nos tenta para que nós sejamos comprometidos a seguir o caminho errado, a pecar, para nós cairmos. Então, continuando aqui, estávamos a ler no versículo 5, agora no versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, porque ele foi vê-los, ele voltou, e vindo do vosso meio, trazendo-nos boas novas da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardeis grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Quer dizer, Timóteo veio e trouxe-nos as boas novas. Que é que vocês estão-se a manter-se fiéis na fé, que vocês estão a seguir o caminho correto, e é o que eu recebo de vocês, quando recebo mensagens de vocês, quando vocês estão a tentar seguir o caminho, quando estão a tentar seguir adiante à frente. Para mim isso é muito consolador, é encorajador, e dá força para continuar. E, irmãos, agradeço isso. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Sim, embora nós tivemos estas dificuldades, está a dizer Paulo, estive encorajado, fiquei consolado por saber que vocês estão a andar bem, estão a manter-se fiéis, porque o tentador não os levou no caminho errado, vocês mantiveram-se fiéis, resistiram contra as tentações do tentador. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de vossas privações e tribulação, já lemos isso, agora continuando no versículo 8, porque agora vivemos se é que estáis firmados no Senhor. E por isso ele diz, estou encorajado, vivemos, por vocês estarem confirmados no Senhor. Versículo 9. Pois que de ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Por isso Paulo está aqui a dizer, está constantemente orando por vocês. Irmãos, eu oro por vocês todos diariamente. Tenho vários nomes que vou por esses nomes todos os dias, orando por vocês. E por isso, irmãos, mantenham-se fiéis. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Essa é a nossa oração, queridos irmãos. Aí vemos que Paulo estava constantemente a orar por todos, e nós precisamos das vossas orações. E vocês, irmãos, precisam estar a orar uns pelos outros. Sim, vivemos muito isolados, muito orfanados, como Paulo disse, mas estamos orando por vocês, e vocês estão orando por mim,
E agradeço isso. E agradeço. Por isso é que disse, estamos orando sempre uns pelos outros. Depois veja aqui no versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Quer dizer que Deus vos guia a quê? Diz assim, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Que vocês possam crescer e aumentar no amor. Isso é o desejo de Paulo. Uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A fim, versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O propósito é confirmar para que o vosso coração, para que a vossa maneira de pensar, os vossos pensamentos sejam santos, sejam, como diz assim aqui, santificados em santidade, confirmados em santidade, isentos de culpa, quando Jesus Cristo vier com os seus santos, com os seus santos. Por isso, irmãos, isso é o que Paulo estava aqui a tentar encorajar os irmãos em Tessalonicenses. Estava a falar acerca do exemplo deles, como Paulo tinha, para eles tinham sido um exemplo para outras pessoas na sociedade, em outras áreas. Estava a agradecer a Deus como eles tinham recebido a verdade. E, na verdade, eu posso orar e agradecer a Deus por vocês estarem a seguir o caminho, a seguir a verdade. E depois Paulo está aqui a dizer, na letra de Tessalonicenses, para não estejam desencorajados com a perseguição que virá de dentro, mas também de fora, e que ele teve desejo de receber notícias deles, tal como eu tenho desejo de receber notícias vossas, quando vocês me mandam e-mails e coisas assim. Agradeço muito. E ele acabou esta secção, deste versículo aqui, deste capítulo 1 e 2 de Tessalonicenses, para os encorajar a crescerem no amor. Crescer e aumentar no amor. Queridos irmãos, ao fim de contas, Deus é amor e é nisso que precisamos de crescer e aumentar. Depois de Paulo ter falado com eles acerca destas áreas de encorajamento, ele então vira-se no resto do livro a uns pontos de digamos assim, de correção, de ajudar a eles a crescerem. E por isso, digamos assim, que os versículos 11 a 13 são uma oração de Paulo pelos irmãos para ligar da secção anterior de encorajamento e consolação para a secção que vem, que é a secção de, digamos assim, correção. Redireção, corrigir gentilmente em certos problemas que eles tinham. E isso é o que vamos falar no próximo sermão, que continuaremos neste grupo de estudos de 1 Tessalonicenses. Por isso, em conclusão, para vocês como irmãos na língua portuguesa, eu quero concluir com esta oração como se fosse para vocês. Vou lendo aqui do versículo 11, do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, falando assim a vocês, irmãos, da língua portuguesa, seja em Angola, ou seja em Portugal, ou seja no Brasil, ou seja em Moçambique, ou seja onde for. Ora, queridos irmãos, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, ao lado direito do Pai, dirija-nos o caminho até vós, que Ele abra o caminho para todos nós podermos reunir um dia, se Deus quiser. Mas, entretanto, que o Senhor faça crescer vocês e aumentar no amor. Por isso, queridos irmãos, cresçam e aumentam no amor,
não é em críticas, serem críticos ou coisa assim, mas encorajar e consolar uns aos outros em amor. Cresçam nisso. Esta é a oração aqui que Paulo está a dar e eu estou a dar para vocês aqui, irmãos da língua portuguesa. Amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Também eu para convosco. A fim de que seja o vosso configuração, o vosso coração aí em Brasil, em Angola, em Portugal, em Moçambique, Timor, Cabo Verde, seja onde for, a fim que o vosso coração seja confirmado em santidade, que vocês fiquem comprometidos e confirmados a fazer o que é certo, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esta é a minha oração por vocês. Amém.